Boa noite, irmãos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, o livro de Gênesis, capítulo de número 29. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo de número 24 do capítulo 30. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim que o marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso me chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, habita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Depois Zilpa, serva de Lia, deu um segundo filho a Jacó. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das tuas mandrágoras, dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: achas pouco que me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do teu filho. Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a todas as mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo o meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha
Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me chamou e eu chamo. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de poder cultuá-lo, de tributar-lhe honra, tributar-lhe, ó Deus, toda glória, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, reconhecendo, ó Deus, a Tua dignidade de louvor e adoração, de honra. Por isso nós tributamos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão. E agora, Deus, te suplicamos que seja gracioso para conosco ao ouvir a Tua palavra, ao poder explicar a Tua palavra e ao entendê-la à luz do Teu Espírito. Sabemos, ó Deus, que são palavras difíceis de entendê-las, de nos sujeitar a elas, de nos curvar, ó Pai, diante desses princípios do Senhor. Por isso, ó Pai, quebrante o nosso coração nesta noite. Trabalhe conosco, Deus. Fale o nosso coração, nos corrigindo, nos educando, nos edificando, nos fortalecendo, nos revigorando para ser a família, o povo do Senhor. Nós te imploramos, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Bem, irmãos, como nós mencionamos na oração, assuntos difíceis de serem tratados, verdades que na maioria das vezes nos incomoda, nos corrige e às vezes confronta o nosso erro, o nosso próprio pecado, às vezes nos confronta como filhos, nos confronta como esposo, como esposa, e quem sabe nos confronta como família, para que possamos assim ser corrigidos pelo Senhor e ver a graça de Deus, a bondade de Deus para com esta família, a família de Jacó, Raquel e Lia e seus filhos. O tema para nós é conflitos familiares e a falta de princípios bíblicos. Os conflitos familiares são resultados da falta de princípios bíblicos na família. E aí, irmãos, nós temos aqui alguns pontos para estudar, para pensar e também para estabelecer como estrutura para o nosso sermão. O primeiro ponto seria: sacerdote de Deus, ele conduz a família biblicamente. Sacerdote de Deus conduz a família biblicamente, e não com base nos seus conceitos, não com base nas suas próprias verdades, mas conduz a sua família de forma bíblica. E dentro desse primeiro ponto nós temos 3 pontos para pensar. Esse sacerdote de Deus que conduz a família biblicamente precisa pensar em algumas coisas. Por exemplo, passividade promove paz instantânea, mas também consequências caras e duráveis. O sacerdote passivo com a família, ele pode até obter paz instantânea, mas as consequências serão caras e serão duráveis. Pode durar muito tempo, longo tempo. Esse sacerdote, ele não pode ser passivo e ele também não pode ser agressivo. Por isso é preciso que ele exerça um amor bíblico. O amor bíblico não gera passividade, mas gera atitudes cristãs. O sacerdote do lar, ele ama,
mas ele não é passivo, ele não é negligente, ele tem atitudes cristãs, atitudes bíblicas. O sacerdote de Deus que conduz a família biblicamente, ele promove maturidade espiritual da sua família. Ele busca soluções em Deus e na sua palavra. O segundo ponto seria esposa submissa, auxilia o esposo no Senhor. Submissão nada mais não é escravidão. Submissão é aquela esposa que auxilia o seu esposo no Senhor e para a glória do Senhor. A esposa submissa, ela entende que a manipulação promove resultados a curto prazo, mas que trazem, a longo prazo, consequências e frustrações sérias para a família. A esposa submissa, ela se concentra em agradar a Deus e não em ter as suas necessidades supridas. Ela não pensa primariamente em atender às suas necessidades, mas ela preocupa-se, em primeiro lugar, em agradar a Deus como uma esposa submissa, auxiliadora ao esposo no Senhor. Terceiro ponto, cônjuge, concentre-se em Deus e nos seus princípios. Então, marido e mulher, gaste tempo buscando conhecer os princípios de Deus para a família. Treine a sua família nos princípios e no temor do Senhor. Essa é a estrutura, então, do nosso sermão, irmãos. Vamos para o primeiro ponto. O sacerdote de Deus conduz a família biblicamente. O que nós precisamos pensar primeiramente, irmãos? Se nós não temos os princípios da palavra de Deus, se nós não nos curvamos diante dos princípios da palavra de Deus, ainda que nós desejamos paz para nossas famílias, nós teremos conflitos. Então, o sacerdote ele precisa pensar nessas coisas. Quando a gente olha para a família de Jacó, Raquel e Lia, a gente olha para a história, como se diz, o retrato desta família, a gente diria assim: Deus escolheu a pior família da terra para abençoar e para fazer desta família bênção para as demais famílias. Esse é o retrato. Quando a gente olha para todos esses capítulos, e olha para Jacó, e olha para Raquel, e olha para Lia, toda essa competição entre as esposas, toda essa passividade do esposo, a gente percebe que não tem como olhar para uma família dessa, contemplar uma família dessa e entender por que Deus escolhe essa família para abençoar e fazer com que esta família se torne bênção para as demais famílias da terra. E é exatamente desta família que virá o descendente, o Salvador, o Redentor Jesus Cristo, da tribo de Judá, filho de Lia, a mais desprezada, não é? Se pudéssemos dizer, a mais feinha, não é? A que não era desejada pelo marido. E dessa tribo o Senhor traz o Salvador. Qual que é a implicação disso, irmãos? Deus está mostrando que na sua história, que na sua soberania, que no seu pacto de graça e de aliança, a graça sempre é a verdade de tudo quanto Deus faz. Ele não olha para Jacó, para Raquel e para Lia, mas ele olha para a graça dele, para a bondade dele. Ele vai manifestar graça sobre Jacó, Raquel e Lia. Ele há de manifestar a sua graça salvadora, transformadora, de modo que ele preserve a aliança, a descendência, até que chegue em Cristo Jesus. Para mostrar, quem sabe Moisés está ali escrevendo todo esse capítulo, mostrando para a nação, para humilhar a nação, o que era aquela descendência, o que era aquele povo, o que era aquela família, para que fosse humilhada, para que entendesse que a razão pela qual Deus escolhe essa família não está fundamentada em Jacó, não está fundamentada em Raquel, em Lia, nas suas ações, no seu padrão de família.
mas unicamente graça de Deus. Deus manifesta graça aonde há necessidade de graça. Deus manifesta perdão aonde há pecado. Deus manifesta restauração onde tudo está destruído. É assim que Deus trabalha, para mostrar que é a graça dele, que é a bondade dele, que é a misericórdia dele, e não há mérito humano em nenhum ser, para que chame-se a glória para si mesmo, para que toda a glória então seja tributada a Deus. Então, o sacerdote de Deus, ele conduz a sua família biblicamente. A própria Bíblia nos ensina que o homem, o marido, é o cabeça da mulher. Você pode encontrar isso lá em Efésios 5:23. Mas Paulo ensina claramente que esse cabeça, esse que lidera a esposa, faz toda essa liderança, tem toda essa autoridade debaixo da autoridade de Deus para liderar a sua esposa. Não é uma liderança, aleatória, não é uma liderança abusiva, não é a maneira que o homem quer liderar, mas a sua liderança tem um padrão a ser obedecido. Ele está submisso a um Deus soberano que estabelece o padrão de como ele deve conduzir a família, de como ele deve liderar a sua esposa e assim então liderar os seus filhos. Deus responsabiliza o marido para ser o líder, ser o sacerdote da família. Deus vai cobrar da nossa esposa? Vai. Ele vai tratar com a nossa esposa. Ele vai tratar com os nossos filhos? Vai. Mas ele tem um tratamento todo diferenciado com o marido, com o sacerdote. O tratamento é diferenciado, a cobrança é outra. O nível da cobrança é completamente diferente. Então, quando a gente olha para Jacó aqui, Jacó é completamente passivo. Ele culpa Raquel, ele culpa Lia, ele joga a responsabilidade sobre as suas esposas. E Deus está dizendo a Jacó que ele é o responsável com tudo, ele está julgando a culpa sobre Raquel, sobre Lia, sobre a atitude de Labão, sobre a atitude das suas esposas, mas ele nunca chama a responsabilidade para si. Ele sempre é passivo, ele sempre toma o caminho da não resistência. Jacó não é um homem que confronta a esposa, que confronta a outra esposa, que confronta os filhos. Jacó sempre é passivo, ele sempre recua, ele sempre aceita para que ele tenha a paz instantânea, para que ele não tenha brigas com a esposa, para que ele não tenha lamúria, uma murmuração no seu ouvido. Então ele prefere ser passivo, aceitar como está, engolir como está, para que haja paz. E esse é um grande problema. Quando Raquel chega para ele aqui, nós vimos no versículo 2, versículo 1 e 2, quando Raquel disse, olha, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Raquel está aqui nessa situação e ele não conduz a sua esposa à oração. Ele não chama a sua esposa para uma doutrina bíblica. Ele não traz uma teologia sólida para sua esposa. Ele não ensina princípios bíblicos para sua esposa, para mostrar que Deus é soberano, que é Ele que controla o ventre, que é Ele que controla o nascimento, e ele prefere se irar contra sua esposa e debater com ela, dizendo, para de me murmurar, acaso sou eu Deus que secou o seu ventre? Por quê? Porque ele não tem a disponibilidade para doutrinar, para ensinar a sua esposa. E ele prefere então, deixar a coisa para lá. Ele não ora. Lembra que Isaac orou por Raquel, Abraão orou por Sara, intercedeu, clamou para que elas tivessem filhos. E em momento algum Jacó está orando por Raquel, intercedendo por ela. E mais do que isso, irmãos, aí o que acontece? Raquel diz assim, eu não posso perder o meu marido. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar Bilhá, ou Bila, para coabitar com ele. E o que Jacó faz? Mais uma vez, para não ter intriga, para não ter discórdia, ele se mantém passivo. Ele aceita a sugestão
de Raquel. Ele sabia, ele poderia ter dito para Raquel: não, Raquel, você não viu, você conhece a história, a confusão, o problema, o conflito que trouxe a Abraão, quando Sara lhe deu Agar. Isso não é benéfico, isso não é da vontade de Deus, isso não procede de Deus, nós não podemos fazer isso, Raquel. Mas ele não, passivamente, ele aceita, né, Bila, e vai coabitar com ela. Mais do que isso, vocês prestaram atenção na leitura do texto? Como que elas estão dando nome aos filhos? Como que Lia dá o nome aos filhos? Como que Raquel dá o nome aos filhos? Como que as concubinas dão o nome aos filhos? Sempre disputando: o Senhor me agraciou, o Senhor me fez triunfar sobre a minha irmã. O marido agora é meu, porque eu lhe dei um filho, vou colocar o nome de Simeão. Vou dar o nome dele, né, de Rúben, vou dar o nome dele de Levi. Por quê? Para mostrar que elas eram vitoriosas, que elas estavam sobressaindo uma sobre a outra, que elas estavam triunfando uma sobre a outra e que elas tomariam o marido uma da outra. E você pode observar que só na hora que chega em Judá, ela diz assim: e eu louvarei ao Senhor. Vou colocar o nome de Judá. Por quê? Porque é propósito de Deus, Judá, de onde sai a descendência, de onde sai a linhagem. Só ali que há louvor a Deus. A gente vem prestando atenção. Então vejam bem, a passividade de Jacó promove a paz instantânea, mas ela vai trazer consequências caras e duráveis para a vida dele. E ele não está nem prestando atenção nisso. Quando Raquel, né, viu que a irmã está tendo filhos demais, falou assim: epa! Por que eu não tenho filhos? Você é culpado, Jacó. Por que eu não tenho filhos? Dá-me filhos, senão eu vou morrer. Eu não posso continuar existindo, não posso continuar vivendo se você não me der filhos. Interessante que Jacó, como sacerdote do lar, ele não estabelece ali, né, uma compreensão, um tratamento gentil, generoso com a sua esposa. Senta com ela assim: vamos aprender com Deus, vamos entender o mistério de Deus, vamos pensar por que a nossa, não é, vó era estéril, por que a nossa mãe era estéril, qual que é o propósito de Deus? Vamos gastar tempo procurando sabedoria em Deus, compreendendo a mente de Deus, compreendendo o propósito de Deus? Não, em momento algum ele leva, né, a própria Raquel para buscar Deus. Olha, vamos ajoelhar, vamos pedir a Deus para que opere no seu ventre, para que Deus nos agracie com o filho, algo que você tanto deseja. Vamos buscar a Deus, vamos suplicar a Deus. Mas não, ele se permanece passivo e se ira contra a sua esposa. Ele usa essa expressão: estou eu no lugar de Deus? Mas é interessante que a Bíblia diz que a razão pela qual Raquel era estéril era por causa do próprio Jacó. Olhe lá no capítulo 29, versículo 31. O que diz o texto? Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Por quem? Por Jacó. Vendo que Lia era desprezada por Jacó, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. O problema é você, Jacó. Esse é o problema, você está diante de Deus. Você tem culpado outros, você tem falado que o problema é dos outros, mas você se mantém passivo, você não busca Deus, você diz: a culpa não é minha, a culpa é de Raquel e de Lia. E Deus vai dizer para esse: olha, Jacó, o problema é seu, não fique culpando os outros. Olhe, quando você decidiu ter um casamento poligâmico, você não buscou a minha orientação, você não me pediu orientação, você simplesmente decidiu casar com uma, aceitou o plano do pai e depois ainda casou com outra. Você em momento algum me buscou e se colocou diante de mim. Você não está sendo um sacerdote bíblico, você não está aplicando princípios bíblicos para a sua família. Você tem uma geração, você olha para a história do seu avô e você viu o problema. Você vê o problema na história do seu pai, a sua avó é estéril, a sua mãe é estéril. Você precisa entender o que Deus está fazendo com vocês. Mas Jacó em momento algum faz isso, irmãos. Ele continua sendo passivo e ele percebe que toda a passividade dele só vai colocando ele em confusões, ainda que momentaneamente ele desfrute de alguma paz, mas ele está percebendo que cada passividade dele
embora promovendo paz instantânea, a cada dia vem multiplicando as consequências. E essas consequências serão duráveis. Nós vamos ver isso na história de José do Egito. Nós vamos ver como eles massacram o irmão. Nós vamos ver as situações que eles enfrentam, né? A calamidade que eles chegam. E Deus levanta José para preservar toda esta família. Você precisa entender que o oposto, né, de ser passivo não é ser agressivo, Jacó. É amar. Você precisa aprender a amar. E aí, vejam bem, o amor bíblico não gera passividade, ele gera atitudes cristãs. Veja o versículo de número 32, do capítulo 29. Versículo 32 diz assim, olha: concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois diz: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Olha onde é que está o foco dela. Versículo 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, e chamou-lhe Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. O que está na mente aqui de Lia? A esposa precisa conquistar o amor do marido. E se você olhar para a vida de Raquel, é a mesma coisa. Então elas estão lutando aqui, brigando entre si, para que possa obter, né, o amor do marido. E nós precisamos trabalhar aqui o seguinte, irmãos. A mulher, a esposa, ela não precisa conquistar o amor do marido. O que Deus está dizendo para Jacó? Jacó, deixa eu te falar um negócio. Você escolheu casar com Lia, não escolheu? Você não casou? Você não casou com Raquel? O mandamento meu é esse: ame a tua esposa. Ah, mas Senhor, eu não queria Lia. Você consentiu casar com ela? Você a assumiu como esposa? Então o mandamento é: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ah, mas a minha esposa é problemática, Lia não é muito linda, Lia é problemática, eu não sinto nada por ela, eu não tenho interesse por ela. Mas o mandamento é esse: no momento em que você casou, você se comprometeu diante do Senhor, você assumiu um compromisso de aliança e de pacto, e a ordenança para você, Jacó, é: ame Lia, ame Raquel, como você ama a Cristo. Você precisa entender que a graça de Deus precisa ser vista no seu relacionamento com Lia e no relacionamento com Raquel. Você precisa amar essas esposas, mas você precisa trabalhar com essas esposas, você precisa treinar essas esposas, e você precisa tratá-las de forma igual diante do Senhor. Em Cristo você precisa amá-las e respeitá-las. Agora é papel seu como sacerdote promover a maturidade espiritual dessas esposas e dos seus filhos. Então promova a maturidade espiritual, busque soluções em Deus e na sua palavra. Observem que lá no versículo 31, o texto diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sei que vocês sabem disso. O Senhor vê todos os conflitos em cada uma de nossas famílias. Não adianta esconder, não adianta mascarar, não adianta tentar peneirar aqui, fingir que nós somos completamente santos e perfeitos, porque Deus conhece o conflito de cada família aqui presente. Ele sabe das nossas lutas internas. Ele sabe o que eu sou como marido, Ele sabe o que minha esposa é como esposa, e Ele sabe como nós somos pais, e Ele sabe como você é filho. Ele conhece todos esses conflitos, todos os problemas existenciais na nossa família. O Senhor conhece cada um desses conflitos. E o texto está dizendo: vendo o Senhor que Lia era desprezada.
Parece que Jacó não percebia isso. Mas Deus está dizendo assim: você pode não perceber, Jacó, mas eu percebo. Eu noto a sua indiferença, eu noto o seu desprezo, eu noto a sua dureza, eu noto, a sua forma, radical. Você é um ditador, você não educa, você não treina na escritura, você não chama a Bíblia para relacionamento. Nós tratamos os nossos problemas com base nos nossos conceitos, com base na nossa própria visão, com base nas nossas próprias verdades. Nós não trazemos a escritura para a família. Senta aqui esposa, senta aqui filho, vamos abrir a escritura, vamos examinar as escrituras e vamos entender os princípios teológicos de Deus para a família. Qual é o padrão de Deus para a família? Mas às vezes, irmãos, nós gastamos tempo brigando porque vem novelas, brigamos porque vem filmes, brigamos porque vem os futebols da vida, Não é pecado nisso, irmãos. O pecado está em não ensinar a Escritura. O problema do sacerdote que conduz a sua família biblicamente é que ele não usa a Escritura para treinar a família. Treina o seu filho teologicamente, gaste tempo com ele, treinando ele na Escritura. Abra a Escritura com seu filho, explique para ele a teologia da cruz. Nós estamos mencionando isso aqui na quarta-feira. Explique para ele a razão da cruz, explica para ele a razão da centralidade da cruz, explica para ele a razão de Cristo, porque ele se fez homem. Explica para ele a santidade de Deus, a justificação pela fé, a obra regeneradora, o abandono do pecado, e ele vai discernir o que ele vê na televisão, ele vai discernir as músicas que ele precisa ouvir. A sua esposa vai chegar um momento que ela vai abandonar essa desgraça de novela, mas ela precisa ser treinada na Escritura. O marido vai ser comedido na hora de ver o futebol, porque ele será treinado na Escritura. E nós não gastamos tempo promovendo Bíblia, treinamento bíblico dentro do lar. Não treinamos. Promova a maturidade espiritual, busque as soluções em Deus, chame a família para orar. Coloque a sua família de joelho lá no quarto, todo mundo na beirada da cama, vamos joelhar na cama aqui, na beirada da cama, vamos nos prostrar diante de Deus. Qual que é o problema? O problema é que eu não suporto vocês. Vocês me dão problema. Vocês me fazem perder o cabelo, vocês me dão ansiedade, vocês me dão angústia, e eu não consigo lutar com vocês. Então vamos dobrar aqui, vamos pedir sabedoria a Deus, vamos pedir sabedoria a Deus, direção a Deus, para que Ele quebrante o meu coração, para que Ele quebrante o coração de vocês. Nós precisamos reconhecer o nosso erro diante de Deus, e nós precisamos ser mudados por esse Deus. Mas nós não queremos isso, irmãos. A família precisa ter maturidade espiritual. Ela precisa crescer biblicamente, ela precisa conhecer Deus, ela precisa conhecer a palavra de Deus. Abraão, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Por que, Jacó? Tem que ter um propósito de Deus, tem que ter um plano de Deus. E nós precisamos entender isso, Jacó. Como líder espiritual, toma a iniciativa de ajudar a sua família a depender do Senhor. Não fica brigando com a família. Não cria conflito com a família, não. Chame a família para entender a Escritura. Estude a Escritura. Hoje nós temos 1 milhão de cursos teológicos da Fiel, que você pode fazer cursos teológicos à distância no seu computador. Pare de ficar vendo, Facebook, Instagram, pare de ver essas porcarias e gaste tempo fazendo curso teológico, estudando Bíblia, estudando Escritura, cursos a R$29 por mês, e você tem tudo isso na internet. Estuda, crie estabilidade teológica, crie conhecimento doutrinário, para que você invista na sua família, chame a sua família para a mesa e trabalhe Bíblia. Não fique brigando, não fique proibindo, não fique batendo de frente. Ensine Bíblia, crie Bíblia no coração desse povo, e eles serão mudados, e eles serão transformados, porque é a Escritura que muda a nossa vida. O Espírito Santo usa a Escritura. Um marido é responsável por estabelecer maturidade espiritual em sua família e buscar a solução em Deus.
Olhe para a história de Jacó, veja Jacó, qual é o momento que Jacó chama as esposas e se senta aqui. Nós vamos aquietar diante de Deus, nós vamos buscar a direção de Deus, e nós vamos orar, e nós vamos suplicar, até que Deus nos responda a razão pela qual nós estamos vivendo assim. Mas não há um comprometimento. Segundo ponto, esposa submissa auxilia o esposo no Senhor. Manipulação promove resultados a curto prazo, mas a frustração, a decepção, ela vem a longo prazo. Você pode até ir tolerando, sendo passivo. Você pode até manipular o seu esposo para ganhar as coisas que você deseja, mas a frustração e as decepções virão a longo prazo. Qual que é a situação aqui? Veja bem, Rubem está trazendo mandrágoras. Lia agora está feliz, meu filho trouxe as mandrágoras. E Raquel agora morrendo de ciúme, diz o quê? Dá-me as tuas mandrágoras. Não, você já me tomou o marido e ainda quer as mandrágoras do meu filho? Mas eu faço uma negociação com você, Lia. Me dá das mandrágoras do teu filho que eu te dou, Jacó. Gente, cadê esse sacerdote? Cadê esse homem do lar? A mulher está tomando decisões, negociando. Uma noite você dorme com Lia, eu abro mão de você e você dormirá com Lia. E o que Jacó faz? Quando ele encontra, Lia encontra Jacó no meio do caminho e falou: a tua mulher Raquel negociou comigo e hoje você dorme comigo. Manipulação, irmãos. Negociação. Quantas negociações nós fazemos com a esposa, com o esposo, com os filhos, só para ter paz, só para ter tranquilidade, só para não discutir, só para não tratar, só para não ter que abrir a escritura, só para não ter que disciplinar, só para não ter que corrigir, só para não ter que exortar o filho, a esposa e o marido. A gente vai negociando, fazendo essas manipulações. Lia e Raquel acharam que estavam casando com o homem que esperava. Esse homem agora está envolvido com o trabalho, emocionalmente distante das duas, e o que acontece? As duas ficam lá frustradas, brigando uma com a outra, manipulando para obter o marido, fazendo uma manipulação atrás da outra, disputando uma com a outra, manipulando para que possa ter o marido em casa. Esse marido, olha para ela e fala assim: nós precisamos ter filho, porque quanto mais filho eu tiver, eu vou conquistar o meu marido. E Lia então começa a ter filhos, tem 4 filhos, depois ela tem mais 2 filhos, depois ela tem mais uma filha. E Raquel está lá no desespero, querendo ter filhos. E o que ele faz? Ele simplesmente deixa elas com o filho trabalhando para lá, lutando com os filhos para lá, se vira com esses filhos para lá, e eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito na minha vida. Quais são as manipulações que você tem feito com o seu marido, com a sua esposa e com os seus filhos? Quais são as negociações que nós temos feito? Por que nós estamos abrindo mão de princípios bíblicos? Por que nós não ensinamos os princípios bíblicos? Às vezes você até fala assim: meu filho, lembra que lá na escritura tá... Não, traz ele, ensina para ele. O que é princípio? O que é ética moral? O que é Bíblia? Ensina, abre a escritura, manda ele ler, não fica lendo para ele, não, manda ler e manda ele explicar o que ele está lendo. Se ele não tem condições de explicar, explica para ele, para que isso entre na mente dele, para que isso seja inculcado na mente dele e ele seja confrontado pela própria escritura. Lia está dizendo aqui Raquel pensou que tendo filhos, ela venceria sua irmã. Versículos 6 e 8, diz assim, olha: então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e lhe deu à luz segundo filho. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. O que Raquel venceu? Qual foi a vitória de Raquel? Ela achou que manipulando, entregando Bila, tendo filhos do colo de Bila, ela poderia vencer a irmã. Que ilusão, que falsa ilusão. Ou que falsa vitória. Achou, acreditava que estava vencendo, que estava ganhando. Ela poderia até dizer assim: olha, eu consegui o que queria, eu tive filhos através de Bila.
Mas quais foram os resultados? Lia fica injuriada e entrega Zilpa. Opa, você está achando que eu parei de ter filho, mas agora eu tenho a Zilpa. E ela obtém mais 2 filhos. E agora o Senhor concede graça a Raquel, e Raquel tem filhos. E Lia fica injuriada e começa a clamar a Deus. E ela volta a ter filhos. Vocês percebem o que é essa manipulação? O que é de fato querer conquistar esse marido? Se vocês observar, tudo em prol de um marido. Isso é a família. É a família que Deus escolheu para abençoar e para ser bênção para as demais famílias da terra. Esposa submissa, ela auxilia o seu esposo no Senhor. Ela se concentra em agradar a Deus e não em ter as suas necessidades atendidas. Por quê? Observem isso. Se você se concentrar em atender as suas necessidades, mesmo que sejam coisas boas diante de Deus, você se sentirá sempre vazia. Quando nós não concentramos a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa satisfação no ser de Deus, tudo que nós manipulamos, tudo que nós conquistamos fora desse foco em Deus, sempre deixará você como uma pessoa vazia, sem sentido. Por isso é que muitos caras dizem, você casou e aí, como é que está? Está feliz? Continue infeliz. Achei que eu havia casado com um grande homem e agora descobri que ele não é um grande homem e eu estou infeliz. Quem sabe você tendo filhos, né? E o filho vai restaurar o casamento e vocês vão ser felizes. E aí os filhos vêm. E aí, como é que está a sua família? Piorou. Porque agora, além de ter o marido, tem os filhos dando problema. Porque o foco não é Deus. A razão da sua existência, do seu casamento, dos seus filhos, não é Deus. É sua felicidade, é sua própria necessidade, é sua própria satisfação. Mas se em vez disso você se concentrar na maneira como agradar a Deus, imagine Jacó sentando com Raquel e Lia pensando assim, vamos olhar para o texto sagrado e vamos buscar a direção de Deus e vamos buscar a sabedoria de Deus. O que é que nós precisamos fazer para agradar a Deus e não a nós? Vamos buscar entender os propósitos de Deus para a nossa família. Por mais duros, por mais difíceis que sejam, mas é a vontade de Deus, é o plano de Deus, é o propósito de Deus. E o que nos torna feliz não é ter as nossas necessidades atendidas, mas é o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. E Jacó e Raquel não entendiam isso. Se nós concentramos em Deus, em fazer as coisas para agradar a Deus, o próprio Deus atenderá às nossas necessidades. É interessante que nós cantamos aqui logo no início do culto, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Faça um exercício aí, Salmo 37, versículo de número 4. Dá para lembrar? Não? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é filho, não é esposa, não é marido. Nós teremos filhos salvos, nós teremos filhos condenados ao inferno. Nós precisamos entender isso. Alguns maridos irão para o inferno, alguns maridos irão para o céu, algumas esposas irão para o céu ou algumas esposas irão para o inferno. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esposa, concentre-se em agradar a Deus e não em ter as suas necessidades atendidas. Comece a olhar para Deus. Olhe, as tentativas de Raquel
e de Lia eram desesperadas, eram totalmente contrárias aos planos de Deus. Essas mulheres fariam loucuras para ficar com esse Jacó, fazendo loucuras para ter esse marido uma noite na cama. É muita loucura. Você não ama seus filhos quando você usa os filhos para ganhar o esposo ou a esposa. Pense nisso. Esposa submissa, ela auxilia o esposo no Senhor. Ela também auxilia esse marido. Marido, senta aqui. Eu sou submissa a você. Vamos buscar a direção de Deus. Vamos buscar a orientação de Deus. Eu preciso ser mudada. Você precisa ser mudado. Os nossos filhos precisam ser mudados. E o único meio é a Escritura. O único meio é a oração. Vamos sentar, família. Vamos sentar. Vamos ler Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Vamos orar. Vamos buscar. Porque é certo que a vontade de Deus se cumprirá em nós. E nós vamos nos curvar e sujeitar a essa vontade de Deus. Se ambos aprenderem a se concentrar em Deus, então não precisa haver manipulação na nossa família. Esposa, para de enganar o seu esposo. Esposo, para de enganar a sua esposa. Filhos, para de enganar os seus pais de que você é crente, de que você teme a Deus. Seja crente. Conheça a Deus. Marido, conheça a Deus. Esposa, conheça a Deus. Porque esse é o nosso terceiro ponto. Cônjuge, concentre-se em Deus e em seus princípios. Vejam bem, sua família tem espiritualidade. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que a sua família é religiosa. Ela tem espiritualidade, ela é religiosa. Mas observem isso. Mas ninguém está vivendo sob o senhorio de Cristo diariamente. Há uma diferença muito grande. Nós temos vida espiritual porque nós somos religiosos. Mas são poucos de nós que têm intimidade com Cristo, que anda com Cristo diariamente na Escritura. Eu não estou perguntando se você vem para a igreja com Bíblia debaixo do braço. Eu não estou perguntando você se você ora de manhã e ora na hora da comida e na hora de deitar. Eu estou perguntando se você anda com Cristo na Escritura, se você o conhece na Escritura, se você submete pai e mãe na Escritura, se você submete a esposa, ama a esposa, como a Escritura ordena. É isso que eu estou dizendo a você. Era isso que Jacó, Lia e Raquel precisavam. Eles precisavam conhecer o Deus da promessa deles. Deus havia feito grandes coisas na vida de Jacó até aquele momento. Jacó havia experimentado, visto com seus próprios olhos, o cuidado de Deus, a assistência de Deus, e esse homem ainda não se curvava diante desse Deus em plena submissão. Ele não passava de um religioso. Ele precisava de um encontro real, pessoal com Deus, como ele teve no Val de Jaboque, para saber quem de fato é esse Deus. E mesmo depois desse encontro, esse homem ainda continua duro, continua resistente, não quer se curvar. Deus está longe de tão grande egoísmo e rivalidades na nossa família. Vocês acham mesmo que Deus se contenta com a nossa família, com as rivalidades, com as intrigas, com os ciúmes, as invejas que há dentro da nossa própria família? Não há respeito, não há irmandade, não se ora junto, não se comunga junto, não lê a Escritura junto, não. Como que nós podemos então ser a família que será a bênção na face da terra para as demais famílias? Isso é o que nós estamos vendo na vida de Jacó, Raquel e Lia. Você confia no Senhor da boca para fora. Você não se curva diante dele como senhorio de Cristo. Eu sou o marido, eu sou o sacerdote, mas há um padrão para que eu seja sacerdote. Há um padrão para que eu seja o cabeça. Eu não posso ser o cabeça que eu quero, eu não posso mandar do jeito que eu quero, eu não posso ordenar como eu quero. Há um padrão bíblico para que eu seja sacerdote do meu lar. Eu não posso ser passivo, mas eu também não posso ser ditador. Eu preciso ser bíblico. Jacó talvez estivesse aqui dizendo para você, para mim, olha, eu tive uma experiência espiritual com Deus em Betel, Deus apareceu para mim, o Senhor apareceu para mim. Mas irmãos,
Observe isso aqui, um dos comentaristas desse texto, ele escreveu o seguinte, olha, mas uma experiência com Deus é inútil se você não desenvolver uma caminhada diária com Ele. Há 100 anos eu conhecia Cristo, eu era presbiteriano lá em Babacena. Você teve uma experiência com Cristo lá? Que bênção, né? E daí para cá? Não, nunca mais. Não leio Bíblia, não estudo Bíblia, vou à igreja. Confesso meus pecados de vez em quando, não é? Ele está dizendo, olha, mas uma experiência com Deus é inútil se você não desenvolver uma caminhada diária com Ele. Você não pode ficar à deriva por anos e esperar que essa experiência te carregue a vida toda. Todos os dias você precisa ter uma experiência nova com Cristo na Escritura. Abra a Bíblia. Chore diante da Escritura, olhe para o texto da Escritura e deixe Deus falar com você, deixe Deus te corrigir na Escritura, deixe Ele te humilhar na Escritura, deixe Ele te mostrar quem você é na Escritura, porque é certo que as experiências com Deus na Escritura, elas nos levam adiante, elas nos moldam, elas nos corrigem e elas nos fazem verdadeiros servos do Senhor. E se eu, enquanto sacerdote, não fizer isso com a minha família, a culpa é toda minha, a responsabilidade é toda minha. A maturidade, o crescimento da minha família depende de mim. Você precisa buscar a sabedoria de Deus sobre os problemas, seja no seu trabalho, seja na sua família. Você precisa entender isso. Observe como que são tratados os problemas na família. No seio da família, como é que se tratam os problemas no seio da família? Ô pai, mas o senhor, e aí, minha filha, você também... Minha filha, é isso que você pensa de mim? Sim, pai, é isso que eu penso de você. Então senta aqui, minha filha. Vamos abrir a Bíblia. Porque eu preciso me corrigir. Vamos abrir Colossenses 3. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, Jorge. Ira, indignação, discórdia, contenda, ciúme, mate tudo isso. Ô Jorge, se revista do novo homem que se refaz no pleno conhecimento de Deus. Revesti-vos como eleito de Deus, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de mansidão e domínio próprio. Tá certo, minha filha, esse é o pai que eu preciso ser. Mas isso não me faz passivo. Eu preciso mostrar para ela, embora sendo longânimo, embora sendo benigno, eu também tenho que mostrar o erro dela e corrigi-la e discipliná-la. Senão nós estamos conduzindo os nossos filhos, exatamente como Jacó conduziu suas esposas e como ele conduziu os seus filhos. Os conflitos na família resultam, irmãos, da falta de princípios bíblicos na família. Você precisa obedecer a Deus, não apenas falar de Deus, não apenas falar sobre Deus. Cônjuge, concentre em Deus, no ser de Deus, na palavra de Deus. Não fale só de Deus, conheça Deus. Não fale só da palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Viva da palavra de Deus, viva de um relacionamento pessoal, íntimo, diário com esse Deus, para que a sua família seja impactada, para que haja de fato um crescimento espiritual. Caminhe com Deus e assuma a responsabilidade de ajudar a sua família a crescer em Deus, a conhecer Deus, a submeter a Deus, a honrar a Deus. Nós temos que pensar seriamente sobre isso, irmãos. Cada um dos cônjuges precisa submeter a Deus e pensar na sua família. Jacó, com toda a sua passividade, irmãos, com toda a sua negligência, ele não fez outra coisa a não ser promover a desordem entre Raquel e Lia. Um homem passivo, negligente. Quem sabe em busca de uma paz instantânea. E a esposa,
não era submissa, não era uma auxiliadora idônea no Senhor. Lembre-se que Deus disse ao homem: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Raquel e Lia não eram isso. Você, embora sendo submissa ao seu esposo, seja uma auxiliadora idônea. Mostre para ele o caminho da Escritura. Fale com ele que ele precisa voltar para a Escritura. Cuidar da família. E treinar a família. E gastar tempo com a família. O Evangelho da cruz, irmãos. O Cristo crucificado veio para restaurar a família no padrão bíblico. O Evangelho da cruz não veio para nos trazer felicidade ou suprir as nossas necessidades. O Evangelho da cruz é para nos restaurar ao padrão de Cristo como família, como servos e como filhos. Os conflitos na família resultam da falta de princípios da palavra de Deus. Sacerdote, conduza sua família biblicamente. Esposa, seja submissa e auxiliadora no Senhor. Cônjuges, concentre-se em buscar a Deus, a sua palavra e os seus princípios. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando. Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque Tu és um Deus gracioso para conosco. Nesse momento, ó Pai, nós imploramos a Ti que o Senhor estenda, ó Pai, as Tuas mãos de misericórdia sobre as nossas famílias, sobre a vida de cada sacerdote do lar nesta noite, ó Pai, sobre cada esposa, sobre cada filho, de maneira, ó Deus, que a nossa família seja agraciada pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua muita bondade para conosco, Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Não permita, ó Pai, que nós sejamos como Eli, que sendo um sacerdote negligente, contemplou a morte dos seus filhos como promessa de Deus, por não corrigi-los, ó Pai. Mais do que isso, ó Pai, eles perderam toda a linhagem sacerdotal, porque não conduziu a sua família biblicamente, ó Deus. Livra-nos, ó Pai. Livra-nos dessa maldição em nossa família. E nos ajude a voltar à Tua palavra, à Tua presença. E de fato, Deus, pastorear a nossa família. Cuidar da nossa família, Deus. Tenha misericórdia, Deus, de cada sacerdote. Seja gracioso com cada um de nós. A começar na minha vida, na vida de cada presbítero, diácono, cada liderança, cada homem aqui presente, Deus. Compadece de nós. Nós te imploramos, nós te suplicamos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.